Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sessão. Bem-vindos a todos os que nos acompanham aqui presencialmente ou à distância. Agradecemos a vossa presença e a vossa participação, porque só assim é que conseguimos um debate mais interessante e mais enriquecedor. Hoje estamos aqui para debater uma questão que é cada vez mais presente nas nossas vidas. Estamos aqui para falar da água, desse recurso tão essencial para o nosso futuro, e também para falar de como é que a educação e como é que a comunicação da ciência e os vários projetos têm aqui um papel relevante em fomentar esse debate junto da sociedade. Não estamos a falar apenas de um tema simples, estamos a falar de poluição, de escassez, de qualidade e de segurança da água, de hábitos de consumismo e, portanto, a água acaba por ser aqui um chapéu enorme que abrange muitas temáticas. Nesta sessão, inicialmente, tínhamos como moderador o Pedro Russo, diretor da Ciência Viva, que, por motivos imprevistos, não pode estar presente e, portanto, serei eu a vossa moderadora de urgência neste painel. O meu nome é Sofia Lourenço, eu sou responsável do Departamento Expositivo do Pavilhão do Conhecimento. Não sou especialista na temática da água, faço exposições, mas penso que estou aqui hoje porque um dos nossos projetos mais recentes, um grande projeto de comunicação de ciência, foca precisamente esta temática da água e do acesso à água. Para quem ainda não teve oportunidade, nós trouxemos um dos módulos deste projeto, que é um projeto expositivo e que se chama Água, uma exposição sem filtro. Um dos módulos está connosco fora de portas e, portanto, quem quiser explorá-lo é muito bem-vindo. E é claro que é só um aperitivo, é uma pequena amostra do que poderão encontrar no Pavilhão do Conhecimento quando visitarem a exposição. Antes de apresentar as oradoras que nos acompanham hoje, eu gostava só de fazer aqui uma visita muito rápida pela exposição. Uma das questões que nós temos que ter sempre muito em conta quando desenvolvemos exposições é a narrativa, é a história que queremos contar. É como lemos um livro ou vemos um filme, temos que ter sempre uma ótima narrativa para envolver as pessoas do princípio ao fim. E numa exposição é a mesma coisa. Nós queremos que o visitante entre e saia e que depois vá para casa a falar deste tema e que as mensagens que levou para casa depois perdurem no seu dia-a-dia e nas suas atitudes. E a história que aqui contamos nesta exposição acaba por ser a nossa história, porque a água é algo que nos é muito próximo, é algo que nos impacta todos os dias. E, portanto, o que nós vamos encontrar na exposição é o nosso presente e o nosso futuro. Qual é o nosso presente com e sem acesso à água e como é que será o nosso futuro. Portanto, a exposição começa logo com o presente, que é aquele presente que todos nós conhecemos, os que estão nesta sessão, mas existe também outro presente, que na verdade é o presente da maioria do planeta, de mais de 2 mil milhões de pessoas, e esse também está representado na exposição. E, portanto, nós podemos ouvir os testemunhos de como é que é a vida destas pessoas diariamente para conseguirem ter acesso à água. Conseguimos perceber e surpreender-nos como é que o engenho e a criatividade acaba por resultar em soluções tão engenhosas que usam para obter essa água e conseguimos mesmo, e é um desafio aos visitantes, colocar um jerrycan às costas, colocarmos numa passadeira e desafiar o visitante a fazer os quilómetros que quiser com esse jerrycan cheio de água. E, basicamente, colocando-nos na pele dessas pessoas. E, portanto, daqui depois fazemos um salto para o futuro. E que futuro é esse? Ninguém sabe, nós mesmos não sabemos. O futuro está indefinido e depende de cada um de nós. E, portanto, é mesmo esse futuro indefinido que nós queremos mostrar. Nós temos duas dimensões, dois cenários hipotéticos desse futuro, um sem água e outro, então, com água e aquilo que cada visitante pode fazer para conseguir chegar a esse futuro. E, portanto, aqui o que é muito importante neste projeto de comunicação, que acaba uma exposição, é também um projeto de comunicação,
é envolver o visitante. Nós não queremos que um visitante entre na exposição e leia simplesmente legendas, quer que tenha um papel, é quase como se fosse o protagonista, é um agente de mudança, tem um papel interventivo e participativo. E, portanto, no final, o que queremos é que o visitante se sinta não só parte do problema, porque esta questão da água muitas vezes foca-se demasiado no problema, mas se as pessoas não virem uma solução, quer dizer, também não há esperança e não há futuro. E, portanto, queremos que cada participante se sinta parte dessa solução e que crie aqui um compromisso para um futuro com a água. Eu peço desculpa se me alonguei, este é um tema que nos é bastante querido, mas eu tive sempre a falar no plural porque esta exposição não foi apenas feita por comunicadores de ciência, foi também feita e muito por investigadores, por centros de investigação e que estiveram presentes desde a primeira ideia, desde o primeiro desenho, na validação de conteúdos, na definição das melhores abordagens. E alguns destes investigadores e dos centros de investigação que fizeram parte do Comitê Científico estão aqui presentes connosco hoje e, portanto, eu gostava de dar as boas-vindas ao nosso painel de oradoras. Temos connosco a Maria João, temos connosco temos connosco a Leonor Amaral e temos também connosco a Carla Gomes, para nos darem aqui diferentes perspectivas e nos falarem um pouco do potencial desta temática que é a água. E para não se focarem neste projeto de comunicação em especial, muito contrário, para nós vermos aqui em conjunto e juntamente com vocês que nos estão a ouvir, outros projetos, outras soluções e realçar que estes projetos nunca são demais para fomentar o debate público em relação a esta temática. E, portanto, eu vou agora dar as boas-vindas ao nosso painel de oradoras, muito bem-vindas. Gostaria de pedir que cada uma, por favor, se apresentasse pelas suas próprias palavras e que nos dissesse o que é que faz no dia-a-dia, qual é que é o seu trabalho e como é que esse trabalho está diretamente relacionado com esta temática. Dou a palavra à Maria João. Bem-vinda. Obrigada, Sofia. Boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou. O meu nome é Maria João Rosa e sou investigadora principal no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde sou responsável pelo Núcleo de Engenharia Sanitária. Traduzido para a água, é o núcleo onde estudamos todo o ciclo urbano da água, desde o abastecimento, a captação, abastecimento da água, drenagem, tratamento de águas residuais, reutilização, todos os aspectos de qualidade também da água. O LNEG teve o gosto, o enorme prazer de estar associado à dita cuja comissão científica da exposição referida, através da Helena Alegre, que é a diretora do nosso Departamento de Hidráulica e Ambiente, e que hoje não pode estar aqui, e como o nosso núcleo também participou nessa exposição, cá estou eu com muito gosto. E está muito bem representada. Nós falamos muitas vezes em escassez de água, mas a qualidade da água e a segurança da água são igualmente importantes e são parte fundamentais da saúde pública e da nossa boa qualidade de vida. E, portanto, Maria João, é sobre essas questões que vai focar depois a sua intervenção. Cada uma das oradoras tem cerca de 10 minutos para a intervenção. É sobre esta temática e sobre os seus projetos que vai focar depois da sua intervenção. Eu vou tentar dar uma perspectiva do que são os serviços urbanos de água, a sua importância, porque como são sistemas que estão enterrados, muitas vezes nós não os valorizamos. Lanço alguns desafios, algumas perguntas que depois gostaria de ver respondidas no fim. E pronto, eu vou falar essencialmente como é que no ciclo da água, no ciclo urbano da água, nós conseguimos ser mais eficientes e lidarmos com a escassez e com novos contaminantes de preocupação emergente. Muito bem, muito obrigada. Leonora? Então, muito boa tarde. Eu peço desculpa, ainda estou um bocado rouca, também estive quase impedida, mas felizmente já me livrei. E, portanto, é também com muito gosto que eu estou aqui. Aliás, devo dizer, portanto, meu nome é Leonor Amaral, eu sou docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, do Departamento de Ciência e Engenharia do Ambiente. Sou membro integrado do CIENSE, que é o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade,
e fiz parte, tive a honra, enfim, o imenso prazer, quase o deleite, de fazer parte da comissão científica associada a esta exposição à água, uma exposição sem filtro. Porque, de facto, muitas vezes, tanto no meu dia-a-dia, portanto, a minha formação é de Engenharia do Ambiente, tenho um mestrado e um doutoramento em Engenharia Sanitária, portanto, os meus caminhos já se cruzaram aqui muitas vezes com os da Maria João, portanto, já praticamos a circularidade há muito tempo, portanto, estamos um passo à frente e, efetivamente, enfim, sou docente há muitos anos e muitas das gerações dos engenheiros sanitaristas da Nova que estão, neste momento, associados ao ciclo urbano da água, nas empresas, todas as temáticas que têm a ver com a água, tiveram, enfim, passaram de alguma maneira por mim e eu tenho o maior orgulho da formação que a Universidade Nova faz no campo da Engenharia do Ambiente e da Engenharia Sanitária, em particular. E, portanto, quer dizer, eu acho que os nossos profissionais, os nossos ex-alunos falam pela qualidade e pelo prestígio daquilo que é essa formação, da qual eu muito me orgulho por eles mesmos. Enfim, eu penso que aquilo que eu irei falar, de algum modo, eu peço desculpa, muito provavelmente haverá muitos pontos comuns com a Maria João, não nos deviam pôr na mesma sessão, pronto, mas porque obviamente, sendo que a minha área de Engenharia Sanitária, tratamento de águas e de águas residuais, é óbvio que vamos nos tocar e, portanto, espero que alguns dos contributos possam ser diferenciados e diferenciadoras. Obviamente, também tenho um elenco de desafios para os quais, dentro da faculdade ou dentro do próprio centro de investigação, tentamos responder e tentamos, no fundo, mobilizar os nossos jovens para irem respondendo a esses desafios e fazer o tal comprometimento que a Sofia falava a respeito da própria exposição e, portanto, fazê-lo não apenas como só apenas cidadãos, mas também como profissionais ativos no desenvolvimento, de facto, de uma sociedade mais sustentável. Enfim, obrigada. Sim, acho ótimo que os vossos caminhos se cruzem e se complementem, que este trabalho é mesmo feito de sinergias, não é? Acima de tudo. Carla, boa tarde. O que é que nos quer dizer sobre o seu trabalho e a intervenção que vai fazer de seguida? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, a mim pessoalmente e ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Portanto, eu trabalho no dia-a-dia com uma equipa de cientistas sociais que se dedica às questões do ambiente e da sustentabilidade e do território, diretamente com a professora Luísa Schmidt, que provavelmente muitos conhecerão, que esteve ligada a esta exposição do Pavilhão do Conhecimento, diretamente. Portanto, o ICS foi uma das instituições que foram convidadas a dar as suas perspectivas, informação e uma perspectiva daquilo que seria importante comunicar neste momento que nós vivemos em termos dos desafios relacionados com a água, com as alterações climáticas e a sustentabilidade da nossa permanência neste planeta de uma forma geral. Eu tenho um percurso que tem sido algo variado, venho da área da comunicação, inicialmente era jornalista e acabei porque trabalho sempre muito nas questões do ambiente de uma forma transversal e muito em alterações climáticas, mais em particular acabei por ir parar à academia via mestrado em gestão ambiental, trabalhando sobre várias questões, energias renováveis, mitigação e acabando por ir parar ao ICS a adaptação. Portanto, tenho trabalhado essencialmente em projetos na área da adaptação às alterações climáticas, quer a nível do território, a gestão de zonas costeiras, por exemplo, foi quando comecei a colaborar com a equipa da professora Luísa Schmidt, e noutras áreas. Temos trabalhado muito diretamente com os chamados atores-chave locais, com autarquias e, portanto, dinamizando e fazendo o chamado envolvimento dos stakeholders, que agora tanto se usa essa expressão, a nível municipal e a nível regional, nomeadamente na implementação de estratégias e planos de adaptação. Então, tenho vindo do Algarve, onde estive com a professora Luísa Schmidt, precisamente, a criar essas dinâmicas e também poderei falar-vos um bocadinho sobre isso. Portanto, não só sobre essa perspectiva da adaptação, mas em concreto, nos últimos 2 anos, estamos mais ou menos a meio de um projeto em que a professora Maria João Rosa também está envolvida,
engenheira Maria João Rosa, peço desculpa, o BeWater Smart, que é um projeto com financiamento da Comissão Europeia e que decorre desde 2020 até 2024 e em que o ICS coordena precisamente a área da sociedade, governança e políticas. Aliás, em parceria com o Laboratório de Engenharia Civil, em várias áreas do projeto. Portanto, vou-vos dar também um pouco essa perspectiva de que tipo de estudo é que estamos a fazer, que tipo de análise é que vamos fazer e que contributos, que propostas esperamos fazer até ao final deste projeto e dando continuidade a enfrentarmos estes desafios. Obrigada. Carla, muito obrigada. Um longo percurso, certamente com muitas experiências para partilhar. Eu agora... Tínhamos um quarto orador que, também devido ao imprevisto, não pôde estar presente, o José Saldanha Matos, pelo que eu vou dar palavra à Maria João e vou-lhe dar mais 5 minutos. Maria João, por favor, o palco é seu. Obrigada. Se falar assim, ouvem-me muito bem, não é? Ok. Então, novamente, boa tarde. Eu hoje então, vou-vos falar de sistemas urbanos de água, um mundo escondido e uma responsabilidade intergeracional. Como apresentei há pouco, este trabalho foi preparado por mim e pela Helena Alegre, ela é diretora do Departamento de Hidráulica e Ambiente e eu responsável pelo Núcleo de Engenharia Sanitária. Em Portugal, para terem uma noção, o que é isto, os sistemas urbanos de água? As condutas de água conseguem dar quase 3 voltas à Terra e os coletores de águas residuais dão mais de 1 volta e meia, portanto são muitos quilómetros enterrados. Quando abrimos uma torneira qualquer, a água sai e podemos usá-la na quantidade, a toda a hora e de modo seguro. Puxamos o autocolismo e aí vai ela, nunca mais pensamos no assunto. Pagamos a conta, é verdade. E se vos perguntar quanto é que pagam por mês pelos serviços, não só de água, mas de águas residuais, e de resíduos, porque normalmente a nossa conta traz tudo, tem uma ideia dos valores que pagam, dos montantes em euros por pessoa e mês? Então vamos. Eu tenho. Sim, quero apontar um número? 10 euros por pessoa mês. E em água? Sim, e em água, tem ideia? Não, o valor. Como? É mais fácil por pessoa, porque pode ter um agregado grande ou pequeno. Então vamos guardar mais, é por pessoa. Vamos aguardar depois pelo fim e talvez na discussão depois possamos interagir um bocadinho mais. Para tentarmos pôr valor neste bem. O meu ponto era dizer que nós pagamos a conta e muitas vezes que achamos que é caro. Não sei se é a vossa opinião ou não, mas muitas vezes fico surpreendida que alguém saiba, porque eu recorrentemente faço esta pergunta e nós não temos noção. E na maior parte dos casos as pessoas não têm essa noção. Quando arriscamos um número, normalmente pecamos por excesso. Mas esta conversa tem a ver com o quê em termos de sustentabilidade, alterações climáticas e água? Todos sabemos que a água está no centro das agendas políticas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm o Objetivo 6 da água, Clean Water and Sanitation, no centro e relacionam-se com todos os outros objetivos. E realmente estes ODS foram pensados mesmo para encorajar os países a melhorar as suas políticas públicas, incluindo os serviços de água. E para quê? Para termos um mundo melhor em termos de quê? Com mais equidade entre pessoas e entre gerações, mais circularidade na economia, mais saúde e segurança e mais preparado para as alterações climáticas. Portanto, se queremos uma coisa sustentável, temos que pensar no tempo. Estamos em 2022, onde queremos estar em 2050? Esta é sempre uma pergunta que nós, que gerimos estes temas, nos colocamos. E porquê? Porque nós temos as ditas cujas infraestruturas, herdámo-las agora, neste estado. Em muitos casos, umas estão em bom estado, outras nem por isso. Vamos usá-las agora neste universo temporal, peço desculpa, e depois temos que as entregar à geração seguinte. Isto não é como outra coisa descartável, são infraestruturas mesmo, porque elas têm que ser intergeracionais. E, portanto, temos que garantir que deixamos um legado em condições.
Tenho que falar mais perto do microfone. Muito bem. Não posso andar a passear. Portanto, e como é que nós nos serviços de águas, que desafios e que objetivos é que enfrentamos hoje em dia? Sabemos que o direito humano à água segura e ao saneamento tem que ser salvaguardado, que estamos sob a pressão das alterações climáticas, temos objetivos de desenvolvimento sustentável de que já falámos, sabemos que temos que ter eficiência económica, soluções baseadas na natureza, tanto quanto possível, temos que promover a economia circular, temos que trabalhar o nexo água e energia e temos uma coisa mais emergente, os contaminantes de preocupação emergente. E em face destes desafios todos, nós pretendemos que os nossos sistemas forneçam sempre água de boa qualidade para todos, em permanência. Não é como noutras regiões do mundo, onde só algumas horas por dia é que têm água. Que eles se tornem mais fiáveis, flexíveis, resilientes, eficientes e seguros. E que desempenhem um papel relevante na circularidade da economia. Portanto, temos um caderno de encargos desafiante. E para o endereçarmos, a primeira coisa é mudarmos o paradigma. E começamos pelas estações de tratamento de águas residuais, que devemos abandonar essa formulação e pensar que elas são umas instalações de recuperação de recursos. O outro aspecto muito importante é pensarmos que a água é sempre uma água, que tem qualidades distintas, obviamente, e deixarmos cair o termo água residual, que é um termo pejorativo, e muito menos esgoto, porque realmente em português esse nome é muito pouco apelativo. E destas ditas fábricas da água, como agora aqui na região de Lisboa se chama, podemos recuperar água, das lamas podemos recuperar energia e biossólidos e podemos recuperar fósforo, que é o nutriente limitante para a alimentação no mundo. São várias as iniciativas mundiais. Eu só vos trago aqui, por exemplo, a da Associação Internacional da Água, onde mostra todos os fluxos circulares agora para a água. E se percebe que podemos aproveitar a água da chuva, podemos reutilizar águas cinzentas em diferentes usos, podemos reutilizar água na agricultura e na aquacultura, na indústria, podemos fazer reutilização potável direta, ou seja, da dita cuja água que descartamos nas nossas instalações sanitárias podemos transformar em água de consumo. Temos que diminuir a perda de água, temos que reduzir o consumo de água e podemos fazer tratamentos descentralizados. Portanto, temos tudo isto em água, é o que nós chamamos uma água potável, água não potável, água residual, água para reutilização, água cinzenta e água da chuva. É tudo uma água. E associada à água temos muitos outros caminhos, em particular energia e materiais que se cruzam de forma próxima com a água. Nem tudo são aspectos de quantidade. Os aspectos de qualidade são também muito importantes e a Diretiva Europeia de Tratamento de Águas Residuais Urbanas está em revisão e as melhores estimativas que nós temos apontam para uma necessidade de um investimento muito significativo no aumento do nível de tratamento para endereçar o quê? Para endereçar os contaminantes de preocupação emergente. Portanto, são contaminantes como desreguladores endócrinos, compostos farmacêuticos, microplásticos, mas também os biológicos, portanto, as bactérias resistentes aos antibióticos e os genes de resistência microbiana. E para isto tudo, há estimativas que apontam entre 130 a 200 mil milhões de euros necessários para investir neste setor na Europa até 2040. A reutilização da água é, portanto, a principal fatia da economia circular da água. E ela já se pratica em muitas zonas do mundo e há muito tempo. O ODS 6 estabelece como meta um aumento substancial da reutilização até 2030. Sabemos que na Namíbia, a capital Vinda, que já faz reutilização potável desde 1968, tem quase a minha idade. Na Califórnia é a mesma coisa. Em Israel, 40% da água da rega agrícola desde 2011 é água reciclada ou água para reutilização. E há 2 anos já tinham atingido 86% de reutilização da água produzida. E ela é utilizada essencialmente para quê? Para rega agrícola, aproveitamento industrial, rega de relevados, portanto, de zonas verdes, para outros usos não potáveis urbanos, também
a reutilização indireta potável, a recreativa, a recarga de aquíferos, mas, portanto, no essencial são estas 3 fatias: rega agrícola, rega de zonas verdes e industrial. A reutilização tem uma correlação, ou o nível de desenvolvimento da reutilização nacional, portanto, nos países, tem uma correlação direta com a escassez de água. A escassez é verdadeiramente o principal driver, o principal motor da reutilização. Se olharem aqui para este gráfico, que já é antigo, já é de 2006, mas de uma referência muito importante, relaciona, portanto, a prática, o desenvolvimento da reutilização com o stress hídrico, que nós quantificamos pelo um fator WEI+, que é o Water Exploitation Index, portanto, é o índice de exploração da água, e que nos diz o quê? Neste extremo de escassez severa, temos Israel, por exemplo, lá está um grande reutilizador, Malta, Canárias, Chipre também, Espanha, Itália, Bélgica, por aí fora. Chegamos aqui a Portugal, ainda estávamos com um stress hídrico moderado. São estes os valores. Em termos globais, na União Europeia, aqui há 2 anos, reutilizava-se 1.100 milhões de metros cúbicos ano, corresponde a pouco mais de 2% desta água tratada, da água residual tratada. E é objetivo sextuplicar este valor até 2025 ou 2030, na pior das hipóteses, a um custo que não chega aos 50 cêntimos por metro cúbico. Em Portugal, nós já tivemos várias metas em diferentes planos estratégicos de 10% e mais, e não passamos dos 8,4 milhões de metros cúbicos por ano, portanto, pouco mais do que 1% da água que tratamos, com qualidade. Eu tinha-vos dito há pouco que Portugal estava aqui assim um bocadinho abaixo do meio da tabela, mas isto foi feito em 2006. Os resultados desta avaliação da escassez da água, recentes, do fim do ano passado, apontam para uma situação completamente diferente. Se olharem aqui para as bacias hidrográficas portuguesas, as regiões hidrográficas e o EI+, o tal dito fator de escassez, percebem que temos muitas cores muito escuras. Portanto, a bacia do Mira já está com escassez extrema e depois temos várias com escassez severa e outras com escassez elevada. E sabemos que este ano foi o pior ano de seca em Portugal. Mais ainda do que 2004, 2005. Portanto, nós temos, é verdade, quem gera recursos hídricos sabe que Portugal aqui chove tanto ou mais do que, por exemplo, na Inglaterra, portanto, que são zonas, países que nós sabemos onde não há escassez. Mas nós temos reservas abundantes, mas temos uma variabilidade climática muitíssimo acentuada neste retângulo. Temos características demográficas também muito assimétricas, como vamos ver à frente, e temos uma pressão de atividades económicas com este perfil, 75% agrícola, 20% urbano e 5% industrial, segundo resultados do ano passado. Portanto, temos uma irregularidade na disponibilidade no território ao longo do tempo, que faz com que várias regiões sofram de escassez de água e períodos de seca severa. E eu destaco aqui os 2 períodos principais. Portanto, nós estamos classificados nos estudos internacionais com risco elevado de stress hídrico em 2040. Portanto, temos que pôr mãos à obra. E não podemos esperar que, depois, nesta altura, de repente, tudo se resolva. A distribuição, nós percebemos que o nosso retângulo é ocupado basicamente na faixa costeira, portanto, temos aqui a população, temos aqui as águas residuais tratadas e, portanto, devemos aproximar os usos ao sítio onde é produzido. Em termos de reutilização, nós temos um quadro legal e regulatório muitíssimo avançado. Temos um decreto-lei que é anterior até ao regulamento europeu, que estabeleceu o licenciamento da produção e utilização de água para reutilização, usos só não potáveis. Temos tudo, requisitos mínimos de qualidade, uma abordagem super vanguardista que foi preconizada nestas normas ISO de barreiras equivalentes, abordagem multibarreira, gestão do risco, tudo muito bem. O ano passado publicámos um diploma que era muito importante porque trouxe clarificou que fazia parte da missão dos sistemas multimunicipais de gestão de águas residuais também a produção da água para reutilização, a par da drenagem e do tratamento. E no fim do ano passado, a 4ª geração do sistema de avaliação de qualidade de serviço destas entidades gestoras incluía um novo indicador de produção de água para reutilização, que tem gamas de referência que são função do nível de escassez de água que se sente na área de influência daquela entidade gestora e que pode variar desde não ser preciso reutilizar nada a ser preciso, ou ser ideal, reutilizar até 30%. E como é que, para reutilizar, o que é que nós fazemos? Normalmente, as nossas hectares com alguma dimensão na União Europeia precisam ter tratamento secundário para cumprir a diretiva de tratamento. Portanto, chegam até aqui assim à decantação.
O tratamento mais simples para a reutilização será uma filtração areia e depois uma desinfecção só para corrigir o teor em microbiologia. Este é o tratamento dos mais simples, mas nós podemos produzir, desde a engenharia de processo, podemos produzir com toda a qualidade que precisarmos. Portanto, estamos a ver aqui comboios. Portanto, este é o efluente secundário, o tal que entrava depois tenho que terminar? Para os filtros de areia, para não sei o quê. Portanto, veem que temos aqui membranas, ozono, várias combinações que nos conseguem fazer água ultra pura para a indústria, água potável, o que pretendermos. Então, como eu tenho que acelerar, o que é que eu quero partilhar convosco? Em particular desde 2005, que houve estudos mais consistentes de grande reutilização, planos de reutilização de água, no Algarve, por razões óbvias, o turismo e, em particular, o Golfo, que são a base da economia, são consumidores de água e, portanto, como sofrem de períodos de seca extrema ou severa, têm muitas hectares próximos dos campos do Golfo, por exemplo, e têm uma sazonalidade com efeito positivo. Portanto, há mais água tratada na época seca e tudo facilita, tudo é propício à utilização de água, de reutilização de água na rega de golfos. Aqui na área metropolitana de Lisboa também há muitos usos compatíveis com esta água. A Câmara de Lisboa fez com a Hidra e águas do Tejo Atlântico um plano estratégico de reutilização de água e nós, no dito cujo projeto BioWater Smart, de que a Carla falava há pouco, também temos um laboratório vivo para a água na cidade, que tem vários objetivos. Como não tenho tempo, vou avançar, muito bem, mas o nosso objetivo, nós vamos testar desde reutilização direta potável, a água que serve para produzir cerveja, que já bebemos no pavilhão do conhecimento, exatamente. Temos depois ferramentas de apoio à alocação inteligente de água em usos municipais não potáveis. Temos o Observatório da Água para comunicação e temos uns certificados de Climate Readiness de edificado. Para quê? Para aumentarmos a eficiência hídrica e o nexo de água e energia nas habitações. Nós no LNEC endereçamos estas quatro áreas de investigação, desde como gerir estas infraestruturas, água e energia, qualidade de tratamento e reutilização e fiabilidade e eficiência, com vários projetos de que depois vos poderia falar se houver tempo para isso, controle de perdas, controle de afluências, resiliência, sistemas de tratamento avançado, convencional, membranas, sem membranas, várias coisas. Se calhar não vou falar de salinização, não é, Sofia? Avançamos. No debate ainda há esperança. Muito bem, exatamente. Pronto, só para vos dizer que a desalinização, a par da reutilização, depois há medidas, dentro da eficiência hídrica há uma hierarquia, não é? Eu primeiro devo gastar menos, depois devo reutilizar e depois, se for preciso, desalinizar, e ela realmente é uma operação que tem vindo a crescer muito. Só vos quero dizer que a Espanha tem as maiores desalinizadoras da União Europeia e Portugal tem das primeiras desalinizadoras do mundo, desde 1980, em Porto Santo. E pronto, isto é muito engraçado, tem umas desvantagens que depois podemos ver, que são a energia e a sustentabilidade ambiental, que estão a ser trabalhadas. Vou só com alguma calma, deixar-vos algumas mensagens para refletirmos depois no debate. Portanto, primeira mensagem-chave, conservar a água. Temos que usar menos e captar menos. Temos que adequar a qualidade ao uso, ou seja, não devemos usar água potável em usos não potáveis. Devemos diminuir a procura de água, portanto, promover uso eficiente e controlar perdas. E perdas de água e energia. Devemos diversificar origens mais fiáveis, resilientes e bem controladas, como a reutilização e a desalinização. Recuperar recursos, água, energia e fósforo, portanto, economia circular. Melhorar o controle destes contaminantes, com as barreiras atuais melhoradas e, quando necessário, com tratamento avançado. Minimizar afluências indevidas, temos que controlar o máximo na origem. Planear e a longo prazo, com uma visão de sistema e multi-objetivos. E devemos trabalhar com a natureza e com as pessoas, e aí a Carla vai nos ajudar nisto. E como diria, já não é original, temos que pensar à frente, pensar transversalmente e muitas vezes.
E com isto deixo-vos a pergunta, era que valor, então depois para esta discussão, que valor damos hoje aos serviços de água e onde queremos estar em 2050, com sistemas muito resilientes ou queremos poupar só na conta da água? Esta é a nossa equipa e não resisto a convidar-vos à exposição. A água é uma exposição sem filtro. Obrigada. Maria João, muito obrigada por esta apresentação. Eu acho que foi aqui um mundo que se abriu e eu mesma explorei um pouco estes tópicos porque muitas destas questões das fábricas de água e do ciclo urbano estão representadas na exposição, mas eu acho que é isto que realmente as pessoas precisam de ouvir, que não é só uma mensagem fatalista, realmente estamos com um cenário bastante complicado, mas há muitas pessoas, muitos investigadores, muitos recursos a trabalhar e em busca de soluções. Portanto, muito obrigada e pode ser que voltemos na altura do debate. Eu vou agora dar a palavra à Leonor. Bom, muito obrigada. Aqui está. Portanto, isto é sempre um risco quando uma pessoa fala em segundo lugar e ainda por cima não tínhamos, digamos, combinado o que é que cada uma ia dizer. Portanto, não pensem que por acaso andou para trás, não. Estamos supostamente a andar para a frente em termos, enfim, de tempo, mas obviamente há aqui muitos aspectos que vão dizer assim, já ouvimos falar disto hoje, necessariamente. Portanto, eu de facto preparei aqui uma pequena apresentação, mais no sentido de facto de enquadrar aquilo que é a exposição, no fundo, a água, portanto, sem filtro, com aquilo que era este tema, portanto, com a comunicação, como é que nós conseguimos alertar para aquilo que seja do ponto de vista do comprometimento, da pedagogia e, portanto, nesta sessão designada como um futuro com marca d'água, que achei, enfim, uma designação muito interessante. Enfim, portanto, o meu primeiro apelo, quase que termino como onde Maria João acabou, portanto, que quem ainda não tenha visitado, visitem, porque é uma exposição que vale a pena para todas as idades, é como o Tintim, é dos 7 aos 77 anos, ou até mesmo mais pequenos, mas porque encontramos sempre dados de coisas que no fundo não sabemos e com as quais estamos habituados a lidar diariamente, as tais de abrir a torneira, e não estranhamos que deite água, quando há tantos países em que depois de se instalar uma fonte numa praça pública, ninguém mexia na torneira. E isto, uma colega minha disse assim, eu fiquei muito admirada. Depois disse assim, então mas não põe água a correr. E o que acontecia é que aquelas pessoas nunca tinham visto uma torneira, portanto eles não sabiam como é que sequer se mexia, como é que aquilo deitava água. Quando se abriu a torneira foi um mundo, uma alegria esfuziante, mas efetivamente aquilo para nós é um dado adquirido, para muita gente de facto não é. E eu começava precisamente por mostrar aquilo que é o primeiro, no fundo quase a primeira figura do catálogo, que é o gesto de abrir precisamente a água e ter água a correr, para nós é uma coisa perfeitamente assumida e banal. Mas para mais de 2 milhões de pessoas também, que de facto, efetivamente, é um desejo quase impossível, mas isto pode ser mudado. Toda a exposição foi focada, e a Sofia já fez o favor também de falar disto, no fundo, para lembrar as pessoas que a água, que é um direito básico universal, que há disponibilidades e usos da água, desafio ao empenho e comprometimento por um futuro com água para todos, e eu acho que este é um momento muito importante no final, no fundo, da exposição, porque as pessoas são desafiadas a comprometerem-se. O que é que eu me comprometo do ponto de vista para uma gestão mais eficiente da água? E, portanto, voltaremos a este mesmo slide. Portanto, a situação mundial, também já foi mencionado, de facto, mas é quase arrepiante pensarmos que 2 em cada 5 pessoas, de facto, não têm acesso, portanto, à água segura, à água potável. E isto, enfim, podemos também até aqui aduzir mais do que isso, não têm acesso à água segura, como não têm acesso a instalações sanitárias. Mais tudo aquilo que isto representa do ponto de vista, por exemplo, da diferença de género, em que muitas vezes as populações mais penalizadas com isto, no acesso à educação, por exemplo, é a população feminina. São muitas vezes as mulheres e as crianças, portanto, as meninas, que fazem o transporte dessa água. Quase
3/4 da população dos países menos desenvolvidos não têm sequer instalações para lavar as mãos. Todos nós sabemos daquilo que ouvimos agora durante quase 2 anos. O tempo passa e nós esquecemos desta escala do tempo, mas lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Estas pessoas não têm como lavar as mãos, não é? Portanto, de facto, há muitos problemas de saúde, muitos problemas de pobreza, muitos problemas, enfim, até de mortalidade associados à causa da água. Portanto, para mim é impressionante pensar que, efetivamente, crianças com menos de 5 anos têm uma probabilidade de 20 vezes superior de morrerem com causas ligadas à água e ao saneamento do que em causas de guerra. E as causas de guerra, no fundo, deixam-nos um horror e um arrepio a todos, do ponto de vista emocional. Como é que é possível uma coisa que nem sequer é uma guerra, como é que é possível que não seja resolvida? Como é que os países não se mobilizam nesta luta para, de facto, dizer assim, que as pessoas têm este acesso, que não morrem, de facto, estas crianças com 5 anos, toda a mortalidade infantil. Portanto, para erradicar a pobreza, a saúde de qualidade, portanto, a água e o saneamento são fatores que estão necessariamente associados. E o próprio Banco Mundial, conforme se pode ver, em 2016, diz que a promoção da higiene é, de facto, a intervenção mais barata e mais económica, portanto, em termos de saúde. Não há nada que uma boa higiene, um acesso à água segura e a saneamento, aquilo que pode, efetivamente, poupar, não só em vidas, mas, de facto, em custos de saúde. E, portanto, eu penso que isto nos leva para quê? Que, de facto, o acesso à água e o saneamento é um direito humano e universal, está consignado como tal, e sem água e sem saneamento não haverá sociedades que sejam justas. Portanto, a população mundial está em franco crescimento e o ODS 6 é um ODS, é um entre os 17, mas eu penso, conforme já foi demonstrado também aqui assim para Maria João, que está relacionado com muitos dos outros ODS. Se nós olharmos historicamente para aquilo que são os usos da água, desde que, enfim, chegando aqui assim a 1900, veja-se o crescimento completamente exponencial do uso da água. E isto alerta-nos para quê? A água não é um recurso ilimitado, é um recurso finito. Portanto, o ciclo da água é um ciclo que, enfim, que tem o seu tempo, demora, e, portanto, é preciso, no fundo, infletir aqui assim este crescimento desmesurado. Se calhar é preciso reter a água quando o captamos, mantê-la ali assim, fazer com que cada vez menos estejamos a utilizar novas fontes. Depois, este uso todo tem ainda uns aspectos que, no fundo, só pioram a situação, que é o facto de a maior parte da população vive em áreas urbanas. Sabemos isto em Portugal, que conhecemos, que a maior parte da população se situa na faixa litoral, mas para além de se situar na faixa litoral, conforme vemos, em qualquer dos continentes, no fundo, as áreas urbanas são as áreas que têm a maior parte da população. Ora, isto, no fundo, a pressão sobre as áreas, com a dificuldade da recarga dos aquíferos, o facto, portanto, toda esta pressão só põe em causa a premência da escassez. Portanto, conforme vemos, em termos mundiais, a população urbana está a crescer desmesuradamente. Enfim, há dados para todos os países, é quase que uma curiosidade. Portanto, e há países que são de facto assustadores. Nós já equilibramos há muito mais tempo, mas há países que equilibram mais. Isto remete-nos para quê? Muito do nosso universo de intervenção, do nosso âmbito de intervenção, aliás, melhor dizendo, no fundo remete-nos para aquilo que é o nosso ciclo urbano da água. Porque, efetivamente, o ciclo urbano da água tem a ver com as origens, com a captação, onde o captamos, o tratamento da água, a distribuição, o uso, a drenagem e o tratamento. Portanto, reparem, Portugal, diga-se, e para nosso orgulho, está bastante bem servido ao nível dos níveis de atendimento. Portanto, redes de abastecimento, 96,1%, água para abastecimento, 98%, os consumos total per capita são 189%, e, portanto, Maria João há pouco fez a pergunta, sabiam quanto é que gastam? Eu faço uma pergunta, mas não é preciso confessarem agora, porque possivelmente, se calhar, não fizeram a conta. Mas dá para cada um de nós interiorizar, eventualmente, falo por mim, quão privilegiada sou, quando se pensa que, efetivamente, o consumo doméstico deveria ser, em média, em Portugal, 123, deveria ser não, é os valores que existem, e, portanto, se nós fizermos a conta àquilo que entra nos nossos contadores, dividido, portanto, num determinado período, per capita, quanto é que isso dá? E, portanto,
convido-vos a fazer isso, porque posso-vos dar uma noção que muito provavelmente durante uma semana ou duas tomam um banho mais rápido. Pronto, isto acontece, penso que a todas as pessoas. Se calhar temos mais cuidado com as torneiras abertas, mas facilmente, de facto, caímos num certo esquecimento, que tem a ver com o quê? De facto, com o preço da água, porque verdadeiramente, enfim, não se paga o preço que ela custa. E, por outro lado, temos aquele absurdo, que é, no fundo, utilizarmos a água, que é uma água segura, que os bebés podem beber para transportar porcaria, para descarregar o autocolismo. Essa é a água que nós estamos a utilizar para o transporte, o que é um nonsense completo, que é uma água que foi captada, teve custos associados, tem custos de energia e, portanto, estamos a utilizá-la para o próprio transporte. Do ponto de vista de saneamento, portanto, os números não são tão bons, mas vou-vos dizer, são fantásticos. Portanto, redes de drenagem 85,2%, tratamento de água residual 84%, deposição adequada das lamas. Dizem as estatísticas que são 100% e agora estamos nesta questão de boa-fé e de entusiasmo. Portanto, vamos pensar que sim. Só para vos dar uma ideia, por exemplo, em termos de saneamento, Portugal, em termos europeus, são dados da Agência Europeia de Ambiente, portanto, Portugal, estamos ali assim, naquela setazinha, em que vemos que, efetivamente, Portugal está muito bem do ponto de vista dos níveis de atendimento. E reparem, isto são conquistas, já, tenho que mencionar, já, enfim, dos últimos 40 anos, efetivamente, porque quando eu fiz o curso não havia estações de tratamento, havia 2, 3 estações de tratamento. E hoje em dia existe uma panóplia imensa. Portanto, quando pensamos, de certa maneira, quais são, e agora, o que é que a gente pode fazer quanto ao ciclo urbano da água? Se por acaso alguém disser, temos que pagar mais pela água, nós todos dizemos assim, não quero pagar mais pela água, é difícil aceitarmos pagar mais pela água, mas se nos disserem, vamos pagar pelo saneamento, então, mas porquê eu já não vejo aquilo? Eu não preciso daquilo. E não temos a noção, verdadeiramente, do recurso que pode ser o saneamento. Portanto, é sempre muito mais fácil fazer investimentos no abastecimento do que os investimentos no saneamento. Portanto, uma pessoa tem que pensar assim, o que é que nós temos pela frente? Escassez de água, temos as alterações climáticas que comprometem o quê? Desde, no fundo, as situações extremas de precipitação, as situações de seca, como vivemos ainda este ano, não é? Até há pouco tempo, as situações que, no fundo, o desequilíbrio do ponto de vista das temperaturas, a temperatura que está neste momento em maio, enfim, todas estas situações com a deterioração, portanto, não é só um aspecto de quantidade, mas um aspecto de qualidade, que também está aqui sim inerente. E, portanto, tudo isso tem que ser pensado, as alterações climáticas não é apenas uma questão de haver CO2 na atmosfera ou de haver gases de efeito de estufa. Isto tem implicações naquilo que são as disponibilidades da água. Para mim, e enfim, desculpem a minha opinião, mas eu acho que de todos os recursos naturais, a água é aquele em que o impacto das alterações climáticas se faz sentir com maior premência. Será aquele onde os impactos serão maiores, sem dúvida, e penso que nem sempre se dá esse peso a este recurso água. Portanto, porquê? Porque, de facto, somos privilegiados e estamos habituados a abrir a torneira e não valorizar. Se vemos que existe poluição atmosférica, sentimos mal, temos problemas respiratórios, isso afeta-nos. E, normalmente, o problema da disponibilidade da água não é um problema que sintamos da mesma maneira e, portanto, não o valorizamos do mesmo modo. Portanto, efetivamente, temos o quê? Eficiência energética também associada. Os serviços urbanos da água são dos maiores consumidores de energia, portanto, sem ser tanto das indústrias, portanto, têm uma fatia imensa, normalmente associados ao arejamento, às operações de arejamento e bombagens. Portanto, temos que a recuperação dos recursos, a tal hipótese de transformar as estações de tratamento de águas residuais em estações de recuperação de recursos, ou inclusivamente, como hoje em dia se diz, no fundo, em estações, em biorrefinarias no sentido que estamos a recuperar produtos biológicos, eventualmente, estamos a pôr muitas vezes a biologia ao nosso serviço nessa recuperação. Até mesmo a produzir energia, como seja o gás metano, enfim, todos esses que pode ser convertido em energia elétrica, energia térmica. Bom, temos os desafios da legislação, dos compostos emergentes, que também já aqui assim falados, e, portanto, o grande desafio é, de facto,
transformarmos aquilo que era o ciclo urbano da água e a acessão que existia, tradicional, no fundo, numa gestão circular da água. Eu devo-vos confessar, quer dizer, que a gente tem que pôr aqui as temáticas dos R's, tal como nos resíduos, aqui assim a funcionar. E a gente pode ir para os 3 R's, 4 R's, aqui já estão 5 R's. E eu ainda me atrevia a acrescentar mais. Por exemplo, há já 7 R's. Por exemplo, um deles, eu acho que é um que muitas vezes não é utilizado e que nós temos que passar a utilizá-lo com veemência. Quer dizer, é recusar. É o R do recusar. Recusar determinadas práticas, recusar determinados usos, recusar práticas que sejam lesivas do recurso ou do ambiente em si. Enfim, portanto, quando falamos de facto do ciclo urbano da água, muitas vezes fala-se da economia circular e está sempre, se formos ao Google, vemos muitas vezes coisas associadas aos resíduos. E eu confesso que me chega a enervar, porque eu acho que não há nada tão circular como o ciclo da água. E, portanto, efetivamente, o ciclo urbano da água tem todo o espaço para fazer essa economia, recuperação, esse paradigma da economia circular. Temos o quê? A tecnologia, o tratamento, a distribuição, os usos, a coleta das águas residuais, a reutilização, a reciclagem. E é preciso dizer que, efetivamente, por sorte, hoje é o Dia Internacional da Reciclagem e, portanto, só para vos vou aqui assim utilizar que, efetivamente, o tratamento das águas residuais, por todo o enfoque, que é preciso aumentar a percentagem de reutilização, para quê? Para as águas, para os diferentes usos, para os usos agrícolas, por exemplo, e cada vez começa a haver mais e mais experiências, mesmo em Portugal, em campos, vinhas, por exemplo, estou a lembrar aqui no Alentejo, enfim, podemos recarregar a origem, portanto, com recargas de águas subterrâneas, podemos também fazer o quê? A utilização dos subprodutos do ciclo urbano da água na fase de tratamento da água, utilizá-lo no próprio tratamento da água residual ou no aproveitamento. Existem já várias experiências e até com artigos publicados com a utilização, por exemplo, de lamas das zetas, das estações de tratamento de água, para produtos como, por exemplo, materiais cerâmicos, como tijolos, para pequenas construções, enfim, para outros usos, até, enfim, em experiências para remoção de determinado tipo de compostos. Portanto, isso é tudo um potencial novo que se abre, para além da recuperação dos recursos nas próprias estações de tratamento. Isto tudo permite o quê? Relações com os seres vivos, alimentos com o solo. Enfim, queria só dizer-vos que, de facto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muitos deles estão todos relacionados com a economia circular e com a água, e, efetivamente, dos grandes desafios, só para deixar aqui os grandes desafios, temos a redução, enfim, eu penso que, enfim, vamos ter a ocasião de falar isso. Eu aqui, assim, encontrei isto que achei muito curioso, e, de facto, em França, desde 2015, todos os edifícios comerciais foram obrigados a ter, no fundo, nos seus topos, os telhados verdes ou telhados com painéis solares. Bem, e achei esta gira porque é a escola de cozinha de Cordon Bleu, que tem aqui assim um maior, portanto, o jardim que faz a produção dos produtos que depois são utilizados na própria escola, e achei então uma coisa verdadeiramente, vamos dizer, muito enternecedora quase. 4 colmeias e um hotel para insetos. Pronto. Para além de termos, enfim, o caso de Singapura, em que eles já têm a reutilização de 30% e tencionam ser autossuficientes com 40% de águas. Portanto, tudo isto está na exposição da água e, portanto, vamos ver as oportunidades, melhorar a resiliência, aumentar a sustentabilidade, melhorar a inovação, desenvolver. Tudo isto, efetivamente, desde os desafios ambientais, desde, no fundo, aquilo que são os pilares da sustentabilidade, para mim a água está no centro. E, portanto, termino, enfim, com aqui assim um bocadinho de humor, arte e engenharia ao serviço do ambiente e da água, naquilo que possam ser as vossas utilizações das águas de pluviais. Muito obrigada. Leonor, muito obrigada. Eu acho que esta mensagem de que realmente a água é um direito, mas não é um direito para todos, de que nós temos água, mas que nem todos têm água, nós temos saneamento, temos abastecimento, mas que esta não é uma realidade de todos, nos devia tornar muito mais apologista dos 7 R's, como mencionou. Carla, passo-lhe agora então o palco para a sua intervenção. Olá de novo.
Eu não tenho uma apresentação em PowerPoint, portanto, digamos, vou de certa forma assumir-me como comentadora das ciências sociais, das apresentações das colegas, que obviamente tocaram em imensos aspectos cruciais que eu ia referir, obviamente, a questão da equidade, do acesso à água, do saneamento, mas de facto, estava aqui a ouvir e a pensar como é que podíamos cozer algumas pontas, como é que podíamos, a partir do diagnóstico que fizeram, pensar como é que podemos criar esta nova cultura da água, que foi o desafio que nós assumimos com este projeto BeWater Smart, agora muito atual. E também, mas vou começar por reenquadrar um pouco a minha intervenção aqui, porque eu há pouco, com a preocupação do tempo, e vou contá-lo, a Sofia ajuda-me a controlar, com a preocupação do tempo, saltei do mestrado para os projetos de adaptação. Há uma questão que é importante referir aqui, que é, para esta sensibilização sobre o valor da água, sobre a equidade, sobre as alterações climáticas, a saúde do planeta e das pessoas, é muito importante ter perspectiva. Eu estava aqui, reparei ali em particular nestes conceitos-chave que a Maria João apresentou, Think Across, Think Ahead. Como vocês sabem, isso tem discutido tanto nesta questão das alterações climáticas, há o grande desafio do Think Ahead, de nós pensarmos não só no conforto que temos hoje, mas nos desafios e nas dificuldades que poderemos vir a enfrentar no médio e no longo prazo. Depois, a escala temporal. Eu posso ter uma posição privilegiada na sociedade, eu posso não ser considerada parte de um grupo social vulnerável, digamos, num dado momento da vida, mas eu posso tentar ter essa perspectiva mais alargada e, de facto, compreender que aquilo que para mim é um dado adquirido não é para a maioria ou para uma boa parte da população. E pensando numa perspectiva de direitos humanos universais, questiono se eu tenho, de facto, mais direito de qualquer uma das outras pessoas. Enfim, isto daria todo um debate filosófico. Isto para dizer que uma coisa que para mim foi fundamental para ganhar perspectiva é que eu trabalhava essencialmente no contexto europeu, em Portugal, e comecei por trabalhar em adaptação em Portugal. Depois, quando fui fazer o doutoramento, fui para a área de desenvolvimento internacional, porque eu queria trabalhar em África, não só por uma questão de formação académica, mas porque considerava que isso era importante para a minha formação básica como ser humano. E, de facto, isso ajudou-me a ganhar uma boa perspectiva. Já tinha alguma por outras razões, mas sobre esta questão tão importante de nós percebermos que a água a sair da torneira não é um dado adquirido. E, aliás, em Portugal até é uma conquista recente, mas já lá vou. E eu, de facto, tive essa experiência de passar algum tempo com famílias que não tinham casa de banho ou paredes de tijolo, ou enfim, mas tinha muitas outras coisas. Mas, portanto, toda a organização do dia-a-dia é diferente num contexto em que, de facto, se vai buscar água ao poço e se é privilegiado se tiver um poço perto de casa, se tiver tempo, se tiver recursos para recolher a água necessária. Portanto, assisti a esses desafios no dia-a-dia. Eu estava nas zonas rurais, neste caso Moçambique, e sobretudo obviamente que a maioria da população nas zonas rurais faz agricultura familiar, portanto tem as suas pequenas terras, machambas neste caso, e portanto a questão de lavar a roupa, por exemplo, obviamente que as pessoas não lavavam roupa com água do poço. Eu cheguei a fazê-lo tentando gastar o mínimo possível, mas era assim uma coisa muito estranha, porque obviamente as pessoas iam ao rio lavar a roupa e o rio não era assim tão longe, porque numa das zonas onde eu estive, estas pessoas eram privilegiadas por viver a 1 hora a pé do rio. Isso era um privilégio.
porque muita gente estava muito mais longe, não tinha esse acesso fácil. Já para não falar nos riscos que existiam no rio, além da poluição, mas isso seria outra questão. Não me quero dispersar. Isto só para dar um pouco de perspectiva, portanto, esta é a realidade de uma boa parte da população. Não sei se é má, não sei se é boa, mas nós neste momento assumimos. Eu não vou, também não gosto de pensar nestas coisas muito em termos de estigmas. É uma realidade diferente. Mas nós assumimos neste ponto da nossa governança mundial, neste ponto da evolução da nossa civilização, que o acesso universal à água de qualidade é um direito, é um direito básico, mas que por acaso só foi vertido na lei internacional em 2010, eu penso que isto é recente, e o direito ao saneamento, que ainda é o outro nível a seguir, não é? Direito a saneamento básico em 2015, foi reconhecido em 2015, portanto, na altura em que foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, nunca como agora nós tivemos tantos desafios em termos de poder assegurar o recurso a nível ambiental, devido ao impacto das alterações climáticas, à perspectiva de termos nas próximas décadas um grande aumento de frequência de secas, prolongamento das secas, menos disponibilidade de água, aumento de temperatura, que também não se fala muito, mas também faz com que nós precisemos de mais água, ter mais água no espaço público, de utilizar mais água. Enfim, não é só a questão das ondas de calor, tudo isso traz desafios também para a saúde pública que implicam que nós utilizemos energia e água de outra forma, etc. E que afetam precisamente os tais grupos sociais mais vulneráveis. As pessoas que têm determinados problemas de saúde, que têm mais idade, menos condições de habitação, que é uma questão que também se tem trabalhado mais nas ciências sociais, a vários níveis, em termos de eficiência energética, eficiência hídrica, portanto em termos de direitos, é algo que nós estabelecemos recentemente. E nunca como agora tivemos uma exigência tão grande a nível da universalidade do serviço da água. Por outro lado, portanto, e obviamente que uma das razões porque temos que ter essa meta, essa referência, é, por exemplo, o impacto enorme que a indisponibilidade de água de qualidade potável tem a nível da saúde pública. Todos os dias há imensas mortes por doenças que seriam tratáveis e que estão relacionadas com o consumo de água contaminada. Porque, obviamente, esta água de que eu estava a falar, no contexto em que eu estive, como devem imaginar, não tinha a qualidade que tem nas torneiras em Portugal. Nós, em Portugal, estamos nos quase 100% de abastecimento de água de muito elevada qualidade, mas também é uma conquista muito recente. Agora, apesar de ser recente, já se perdeu a memória, e esse é um dos aspectos fulcrais para se criar uma nova cultura da água, uma vez que nós temos a memória curta e perdemos a memória de quando vivemos situações de seca, ou perdemos a memória dos nossos pais ou dos nossos avós que viviam em habitações que não tinham água potável, como é que nós trabalhamos isso, do ponto de vista sociológico, em termos de comunicação, em termos de educação? Essa é uma das questões que podemos debater. Depois, por outro lado, claro, aquela questão da visão de longo prazo. E depois, ter esta perspectiva de que aquilo que nós temos é uma conquista recente e não sei se é simpático chamar-lhe privilégio, muitos de vocês provavelmente não concordariam, mas é um bem raro, é um bem escasso e não é adquirido para sempre, inevitavelmente. Nós vivemos, embora não tenhamos muita noção, sujeitos aos ciclos dos recursos naturais. E aquilo que aconteceu neste período tão recente, sobretudo nos últimos 30 anos, foi quando os serviços de água se desenvolveram mais neste país. Foi, por um lado, os consumos serem neste momento, num dos países que estão em maior risco de escassez no contexto da Europa, é um dos países com consumo mais elevado per capita no mundo.
mesmo distinguindo-se mesmo de outros países europeus. E isso tem muito a ver com a questão da memória e do contato direto com o recurso. Por outro, esta dissociação entre os nossos hábitos de consumo, não só do recurso em si, como, por exemplo, o consumo da alimentação, os hábitos de aquisição de vestuário e de alimentação. Algo que nós não incorporámos ainda foi a pegada hídrica, por exemplo. Ainda há pouco incorporámos a pegada carbónica, quanto mais. Nós, enfim, isto é um processo que ainda é bastante incipiente. E uma das questões que me parece que são chave é nós termos muito mais presente no dia-a-dia o peso que têm as nossas decisões no consumo de água. Porque lá está, existe aquela invisibilidade. Nós não vemos os esgotos, portanto não tem importância. E claro, quando nos vierem pedir para pagar mais por eles, nós vamos questionar. Se for o abastecimento, ainda vamos questionar mais. Ainda ontem comentava com colegas que trabalham na área da adaptação e da água também, sobre as manifestações que houve na Irlanda não há muitos anos, porque na Irlanda não se paga diretamente o abastecimento de água, mas havia a proposta de se começar a fazer ali, então as pessoas vieram para a rua protestar porque a água cai gratuitamente do céu. Portanto, esta a diferença entre aquilo que é um direito ou um recurso natural que existe, ocorre naturalmente e eventualmente para sempre, e aquilo que é um serviço que implica um custo, que implica um investimento, também é um dos desafios que nós temos que trabalhar. Eu já ultrapassei os 10 minutos, eu estou aqui basicamente a lançar questões que eu posso depois desenvolver. Sim, Carla, Obrigada. muito obrigada. É surpreendente que todos os dias sejamos confrontados com notícias de seca severa e com imagens, e que, no entanto, sejamos dos países com mais consumo de água a nível europeu, disse, não é? Mas também deixo isso para reflexão e para abrir agora o espaço para debate. Nós temos ainda 25 minutos e, portanto, agora vou pedir a vossa participação. Não sei se já há alguém que tenha questões a colocar. Já vejo ali uma pergunta. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu queria apenas, se me permitem, sou um leigo na matéria, portanto vou quase atrever-me a acrescentar aqui qualquer coisa, porque precisamente na sequência do que acabou de dizer, nós estamos a falar, sou sociólogo de formação, eu acho que isso também me cria aqui esta dificuldade. Quando falou que somos um dos países com o maior consumo per capita, imagino que a medida seja feita com base naquilo que corre nas torneiras, e nós sabemos que também somos os países onde há mais perdas ao longo do abastecimento. Portanto, se calhar não é só uma questão de comportamento das pessoas, não é? Pronto, queria deixar essa nota também para a discussão. Ou seja, estou a chamar à responsabilidade também o Estado, as organizações que gerem a água e por aí adiante. Muito obrigado. Carla, não sei se... Posso comentar? Sim, por acaso tinha apontado aqui a questão das perdas, mas depois fiquei sem tempo. Uma das noções que é importante trabalhar, além da questão da escassez de água, é a desperdício. Penso que, enfim, os níveis de literacia sobre a água em geral são relativamente baixos. Isso reflete-se em várias dimensões. E uma delas é a noção de que, por um lado, há desperdício no sentido de usarmos água potável, por exemplo, para usos não potáveis. Por outro lado, a noção dos níveis de perdas que existem na rede e porquê. E as pessoas terem noção, penso que a maioria não tem a noção, e é muito importante que consigamos explicar porquê. Qual é que é o investimento necessário para se reabilitar as redes, por que razão é que estão no estado em questão. Em Portugal, de facto, continuamos a ter, é um problema persistente, continuamos a ter índices de perdas enormes, na ordem dos 40%, na maior parte dos municípios, não estou em erro, perdas na rede de abastecimento de água. Portanto, varia bastante, mas temos em muitos municípios, portanto, estamos com cerca de 40%, em alguns casos até mais,
A média nacional penso que será 40% agora, mas eu penso que aqui a colega Maria João poderá ajudar a responder. Mas é uma percepção, uma preocupação que também temos de trabalhar, faz parte da literacia sobre a água como um serviço e não só como um recurso natural. Pois tem todo, eu subscrevo aquilo que diz, que quando nós falamos do comportamento, eu penso que a nossa sociedade até não é tão perdulária assim na água, se querem a minha franca opinião. E essa questão de países onde há mais escassez terem captações maiores, isso faz todo o sentido, porque se em países onde chove eu não preciso consumir tanta água da rede, é essa que nós medimos. Quando não chove, nós passamos a regar, passamos a lavar mais porque as varandas ficam sujas, porque temos mais higiene, portanto é mesmo assim. E é paradoxal, por isso é que faz muito sentido reutilizar água, porque quando eu mais uso, por isso é que a reutilização é a origem mais resiliente às alterações climáticas, porque a partir do momento que há água para eu consumir, eu vou gerar água residual, que se for devidamente tratada, ela tem diferentes usos com diferentes níveis de exigência. Portanto, eu posso adequar e faço uma gestão inteligente da água e, portanto, posso muito bem ultrapassar essa questão, ou seja, não aumentar a escassez da água e continuar a oferecer água ou satisfazer todas as necessidades. Em relação às perdas, Portugal, como em tudo, nós somos muito assimétricos, não é? E nós temos do melhor e do menos bom. Não direi do pior, porque há muito pior ainda. Mas temos Lisboa, por exemplo, é uma capital exemplar no controle de perdas, tem perdas muitíssimo baixas, no melhor que se faz no mundo. Sim, abaixo dos 2 dígitos, eu já não vou nem a 8, nem está abaixo de 10%. Que é o melhor, porque abaixo disso nem se sabe bem se são perdas, porque é água não faturada, é água que pode ser dada para os bombeiros, água para outros usos, porque não se consegue medir mesmo tudo o que sai do sistema fisicamente, não é? Portanto, temos do melhor. E depois temos zonas do país com sistemas de distribuição envelhecidos, muito longos, que realmente têm perdas mais elevadas. E por isso é que é muito importante aquilo que eu tentava transmitir aqui, é o que é que nós... exatamente a necessidade de nós todos percebermos que, enquanto um carro eu uso no meu tempo de vida, os sistemas urbanos de água eu tenho que os deixar para os meus filhos, porque eles não vão conseguir reconstruí-los. Como eu vos mostrei há pouco, só em Portugal, que é um país tão pequenino, as voltas que as condutas dão à terra. Portanto, imaginam os milhões e milhões de euros que estão ali enterrados. Nós temos que, por isso é que é muito importante fazer a reabilitação constante de todos os sistemas, começando por aqueles que têm mais perdas, e há muitas regiões do país que estão agora a fazer esforços relevantes, até no âmbito do PRR. Por exemplo, o Algarve vai ter uma iniciativa regional de aproveitamento dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para atacar a reabilitação das zonas dos sistemas de distribuição com maior nível de perdas. E depois, no outro sentido, o controle das afluências indevidas, ou seja, também entra-se água a mais nos sistemas de drenagem. Aqui a minha amiga Leonor sabe muito bem, quando não chove nada, ou quando chove muito torrencialmente. Portanto, mesmo nas cidades, e não se infiltra. Portanto, grande parte vai entrar nos sistemas de drenagem de águas residuais e vai chegar às hectares, que não vão ter capacidade para esses picos tão grandes. Portanto, isso também é muito importante, controlar-se e evitar que ela chegue lá. Usemos soluções de base natural, as zonas verdes, todas aquelas coberturas verdes que não são só bonitas e boas para as ondas de calor, mas realmente são de retenção e de controle da água na origem, torna as ditas estações de recuperação de recursos com afluências mais constantes, e assim é que eu as posso ter otimizadas. Muito obrigada. Temos mais uma questão. Olá? Sim, pronto, agora. Obrigada. Eu gostava de pôr 2 pontos aqui para discussão, se calhar. Um é que tenho ouvido muita comparação internacional aqui, que eu acho que é, relevante, mas eu acho que talvez muito mais neste contexto da água faz sentido compreendermos mais, e tem acontecido agora neste ponto último um pouco mais, mas eu acho que vale a pena fazer muito mais um entender da situação e do contexto num sítio, e em vez de estarmos a comparar entre países europeus, entre países aqui
e em outros continentes, estarmos a pensar, ok, o que é que significa o uso da água em Portugal e como é que é usado e como é que podemos falar sobre isso e mudar ali alguma coisa para conservar melhor a água. Isso é um ponto. Outro ponto é a parte de falar em desenvolvimento internacional, que tem sido falado aqui bastante, e que eu acho que realmente... Bem, eu estudei essa área e eu acho que falta aqui uma reflexão muito importante, e que é o desenvolvimento internacional tem a tendência, os estudos em desenvolvimento internacional têm a tendência de pensar num desenvolvimento só, em que alguns países são menos desenvolvidos e outros são mais. Eu acho que isso é um erro incrível, e que é que nós precisamos de pensar em países ditos menos desenvolvidos como países que têm um desenvolvimento diferente daquele que nós tivemos aqui, e que podem e têm uma chance enorme de usar esse facto para desenvolver-se de uma maneira diferente. E que é de não, obviamente, ficar com falta de água, que eu quero que as pessoas tenham acesso à água potável, que tenham acesso à água para a sanidade, etc. Mas, em termos de desenvolvimento, eles também têm a chance de não criar sistemas de uso extremo de água que nós criamos aqui, que achamos normal, e que realmente isso é uma grande parte do problema. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se alguma das oradoras quer... Eu não sei se terei percebido exatamente tudo aquilo que disse, está bem? E, portanto, peço desculpa se não responder aquilo que está a dizer. Eu acho que, repare, nós vivemos, quer queiramos, quer não, num mundo que é global, não é? E que há muitas coisas que nós sabemos e que, felizmente, pode haver erros que não cometamos porque outros já os cometeram e bebemos das experiências. Portanto, eu acho que há aqui assim que distinguir duas coisas. Uma coisa é um modelo económico, eventualmente desenvolvimento, que obviamente não temos que ter um modelo único e, portanto, tudo aquilo que possa ser os modelos da sociedade que estão associados. Eu penso que aqui sim o nosso enfoque, em penso que todos nós falamos, do ponto de vista daquilo que é um direito universal. E o direito universal àquilo que são necessidades básicas em qualquer sociedade, seja quais sejam os modelos que se adaptem ou que se adotem, ou que se queira viver da maneira que se queira viver, e que não tem a ver com os usos intensivos. Foi muito mais no sentido até do ciclo urbano da água, daquilo que é o uso para cada um de nós, aquilo que a gente precisa para garantir a higiene, a saúde, de facto o mínimo de alimentação, que em muitos, portanto, e desse ponto de vista eu acho que faz sentido vermos o que são as práticas de outros países, bebermos o que são as práticas de países como a Malásia ou como outros que já fizeram, por exemplo, os arruamentos para infiltração das águas da chuva, para evitar que haja inundações, para fazer a captação dessas zonas, quer queiramos, quer não, que estão excessivamente urbanizadas. No fundo, contribuir para uma melhoria da qualidade de vida. Não tem a ver com a questão económica em si. Está bem? E, portanto, eu acho que isto faz todo o sentido, não se está aqui a defender um modelo de, vamos dizer, de consumos intensivos da água, ou de outro modo, estamos, pelo menos penso que até agora, que a perspectiva foi daquilo que eram os usos da mínima de dignidade e da equidade de oportunidades para toda a população, esteja ela aqui em Portugal ou noutro sítio. Está bem? Portanto, efetivamente, nós todos os países são diversos. Mesmo em Portugal, a realidade em Lisboa, conforme acabou de ser mencionada, do ponto de vista de abastecimento, não tem nada a ver com o resto do país. E, aliás, quer dizer, em muitas coisas, há muita experiência técnica e científica trocada com outros países que já vieram a Lisboa saber como é que Lisboa faz para conseguir ter esses níveis. Deixem-me deduzir uma coisa que assim até há, portanto, este senhor que fez a questão anterior, para dizer que os problemas não é só os problemas das rupturas e das perdas da água. Então, outra das coisas que também tem a ver é com as rupturas que existem nas redes de drenagem. Eu posso lhe dizer, por incrível que pareça, que
porque nós temos, portanto, a maior parte da população vivendo no litoral, portanto, com esta impermeabilização toda, com grandes volumes de água, a maior parte das estações de tratamento recebem muita água, mas devido ao estado de manutenção e são condutas muito antigas de drenagem, eu posso lhe dizer que conheço estações de tratamento que nas marés altas, no pico da maré alta, 50% do que está a entrar na estação de tratamento é água do mar, é água do rio. E, portanto, isso não é só prejudicial porque dizem que está a entrar lá caudal, é prejudicial do ponto de vista do próprio tratamento. Portanto, mas se uma pessoa for dizer, lá está, vamos fazer uma reparação de uma conduta de abastecimento em qualquer rua, qualquer avenida, uma pessoa é imediato. Uma reabilitação das redes de drenagem é muito mais difícil, exige uma energia imensa e é quase preciso demonstrar o quanto custa o tratamento daquela água, quanto é que estão a pagar para que resolvam investir para fazer essa melhoria, comprometendo. Portanto, eu acho, percebo que não se deve dizer que os modelos, deixe-me tentar desenhar assim para si, a gente diz assim, o consumo de água per capita deve subir, vai haver um momento de patamar e vai começar a decrescer. Gente, vai começar a decrescer porquê? Porque as pessoas não vão beber a mesma água, não vão tomar o mesmo banho, vão. Só que a captação da água na origem já não vai ser aquela. Vamos passar a utilizar cada vez menos água nova, fresca. Portanto, vamos utilizar cada vez mais água reciclada. Em vez de nós queremos dizer assim, puxamos autocolismos, não queremos saber daquilo, e aquilo há de ir parar a um rio tratado, no tratado, vai parar a qualquer sítio e desaparecer, nós vamos querer manter à superfície, manter ali, e cada vez ter menor apor de novas fontes de água. Portanto, eu peço desculpa, não sei se lhe respondi, mas daquilo que eu entendi. Sim, eu também fiz uma leitura muito parecida e eu costumo dizer que a água é uma, é realmente one water, mas one size does not fit all. Portanto, temos que as soluções é que são a água é uma, mas as soluções são à medida. E são à medida, com as devidas assimetrias dentro da Europa. Portugal tem um perfil, a Irlanda tem outro. Na Irlanda há sítios onde nem sequer fecham as torneiras, porque lá realmente eles quase não precisam de tratar água. Na Suíça eles bebem água, têm água canalizada, água da garrafa, não é? Praticamente, são tudo explorações que para nós seriam água quase termal. Portanto, cada país tem a sua idiosincrasia e as suas especificidades. No que diz respeito à África, por exemplo, ou outros países de um mundo talvez menos desenvolvido, para tentarmos fazer aqui um paralelismo, eu acho que, além dos modelos de desenvolvimento não deverem ser os mesmos dos europeus, nós, em termos de água, as soluções, e eu acho que toda a gente está mesmo a pensar soluções que são diferentes. Por exemplo, o investimento em sistemas semi-centralizados, portanto, não é construir grandes redes, como foi já uma opção aqui há uns anos na Europa, não é isso, é aproximar o tratamento ao seu uso, por exemplo, investir o máximo possível em soluções de base natural, portanto, onde há área, onde eles tiverem muita área e as temperaturas são muito simpáticas, portanto, os sistemas naturais de lagunagem, zonas úmidas, são muito importantes até como para a biodiversidade. Portanto, muito mais do que investir em sistemas muito concentrados, lamas ativadas, por exemplo, muito intensivos em energia, como nós temos cá. Agora, não nos podemos esquecer é que em África também é muito assimétrica, ou seja, temos grandes metrópoles com milhões de habitantes e essas é preciso fazer alguma coisa. Não é por acaso, que eu mostrei-vos há pouco, eu podia falar de Singapura, que já reutiliza a água potável indiretamente há muitos anos, mas eu gosto muito mais de dar o exemplo da Namíbia, porque é África. E em África fazem reutilização potável há 50 e tal anos, desde 1968. Portanto, põe-se tecnologia onde ela é precisa e é preciso adequar realmente e eu acho que os investimentos que estão agora pensados já têm muito mais estas coisas em consideração. Menos energia, mais natureza. Obrigada a ambas. Temos mais uma pergunta lá ao fundo. Peço para, por favor, levarem o microfone. Olá, boa tarde.
eu queria fazer esta pergunta. Para vocês, é mais seguro beber água da torneira ou beber água engarrafada? Pronto, esta é uma pergunta. E também por causa disto é que a gente anda a saber que andamos a beber água da torneira e a água vem com medicamentos, vem com hormonas e outras coisas que fazem mal à saúde. Pronto, era só isto. Obrigado. Muito obrigada. Não sei se vamos a votos. Ponho eu a cabeça no cepo? Uma resposta rápida, porque também Não, já sim, estamos sim, quase sim. a concluir o Olha, nosso tempo. Depende da rede e depende da garrafa. E de como a gerir. Não, estou a falar sério, porque por exemplo, está-me a falar das hormonas na água da rede. A água engarrafada, se conservar, se tiver água numa garrafa e a expuser ao sol, os produtos que migram ou que podem migrar da garrafa para a água são tão desreguladores endócrinos ou mais, têm um maior potencial de desregulação endócrina do que os eventuais concentrações vestigiárias que possam estar na água para consumo humano, na água distribuída. Posso lhe dizer que a água para consumo humano da rede deve ser do produto mais controlado mundialmente, muito mais do que a água engarrafada. Agora, é um sistema... Pronto, a água à saída das estações de tratamento de água tem uma qualidade e depois, durante a sua distribuição, não quer dizer que não se altere. Alguns parâmetros podem se alterar e a gestão das redes prediais também, portanto, dentro dos prédios, também é um aspecto muito, muito relevante. Todos vocês têm a experiência de saber, quando limpamos as nossas casas de banho, ou havíamos de limpar, a facilidade com que cria aqueles biofilmes, aquelas Sim. coisas pretas. Portanto, por isso é que todos os sistemas são operados de maneira a terem níveis de desinfecção elevados. Nós distribuímos água com desinfetante residual, ao contrário do norte da Europa, exatamente para termos essa barreira sanitária. Portanto, resumo, e em termos de contaminantes de preocupação emergente, esses, como dizia, eles podem, na água para consumo humano, tanto quanto eu sei e tenho acompanhado, não são uma verdadeira preocupação. Eles são, sim, ou podem ser, na descarga das hectares ainda. Portanto, sobre o meio receptor, muito mais do que depois nas origens, porque depois já há a diluição do meio receptor e depois já há o tratamento. Eu só queria, portanto, não vou acrescentar muito mais, eu concordo que é das coisas mais controladas em Portugal e eu vou-lhe dizer que eu moro em Lisboa e bebo água da torneira com enorme confiança e, portanto, já não estou em idade de ter propriamente bebés que não sejam só quase ao nível dos netos, mas e dou-lhes a água com toda a confiança e, portanto, não faço questão nenhuma de lhes dar água engarrafada. A confiança absoluta e total. Carla, tem algo a dizer nesta questão final? Posso também testemunhar que a maior parte da água que eu bebo atualmente não é a de Lisboa, é a de Palmela, em teletrabalho, muitas vezes, mas a água da torneira sim, nem penso duas vezes, com toda a confiança, enfim, estando em Portugal, porque obviamente noutro país, noutro contexto, iria pensar duas vezes. Já tive em situações em que de facto não pude naturalmente beber água da torneira, mas de facto nós estamos numa situação privilegiada que depois custa manter, obviamente. Não sei se até gostava só de comentar em relação à exposição. Acho Sim. que isso é que faltou um bocadinho, comentar de que forma é que acho que uma exposição deste tipo, sem filtro, como é que contribui para a sensibilização para estas áreas e para trabalhar estas questões da memória, os conceitos de escassez, a visão a longo prazo. Eu só queria comentar que achei muito importante que tivesse uma abordagem mais experimental, aquela questão da passadeira, tentar, enfim, claro, de uma forma, enfim, de uma forma simples, claro, mas a questão da passadeira permite-nos ter essa experiência mais direta, da dificuldade do caminhar, para ir buscar a água, e também achei interessante aquela abordagem da gestão da água na habitação, para as pessoas a refletir sobre que água é que podiam utilizar, por exemplo, se faz sentido fazer uma ligação do lavatório para a máquina da roupa, por exemplo. Que penso que eram abordagens que não tinham sido ainda muito trabalhadas e que são mais-valias de uma exposição deste tipo, para pensarmos o que é que de facto é importante em termos de comunicação e literacia para a água.
E também uma ideia, algumas ideias que é necessário desmistificar e que penso que ainda estão muito presentes. A ideia de que, claro, 70% do planeta é ocupado por água e temos sempre a mesma água. Portanto, como é que temos falta de água se temos sempre a mesma água? E se temos sempre a mesma água, também podemos simplesmente desalinizá-la. Portanto, desconstruir estas questões e, de facto, dar uma perspectiva sobre a quantidade de água que efetivamente nós temos, que pode ser viavelmente usada para consumo humano e de que forma é que pode ser. Eu não me vou alongar mais, mas achei importante, não tinha feito esse comentário sobre a exposição e convido toda a gente, obviamente, a visitar. Sim, e apesar de termos muito mais miúdos predispostos a experimentar, a exposição é para todos e, portanto, é mesmo perder o filtro e experimentar tudo o que a exposição tem para oferecer. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Acho que a água é mesmo um tema que está pano para mangas. Poderíamos ficar aqui a falar muito mais tempo e alongar este debate. Resta-me agradecer ao painel de oradoras, fizeram um excelente trabalho e pronto, e que haja outras oportunidades para levantar mais questões sobre esta temática tão importante. Obrigada, boa tarde.